Boa noite. Na edição desta quinta-feira, 12 de janeiro, continuamos a falar sobre a administração municipal. Eliseu Ecler, presidente da Endurbe, vem ao estúdio conversar com a gente sobre transporte público, coleta de lixo e o funcionamento da Endurbe. E você vai ver também. Fundo Social de Solidariedade é reestruturado e famílias de Bauru que perderam tudo na chuva de segunda-feira já recebem ajuda. Alimentação infantil. Método BLW é uma opção para os pais que estão começando a introduzir alimentos sólidos no cardápio das crianças. A tempestade que atingiu Bauru nos últimos dias causou estragos em vários pontos da cidade. Para ajudar as famílias atingidas, o Fundo Social de Solidariedade está em campanha de arrecadação de donativos. Para muitas das vítimas, é a oportunidade de um recomeço. Lucilene mora na Vila Ipiranga. A casa dela foi invadida pela água durante a chuva de segunda-feira. A enxurrada derrubou o muro e levou todos os pertences da casa. Uma situação desesperadora e que colocou em risco a vida da família. Realmente foi horrível porque represou lá na escola e quebrou meu muro. A única coisa que eu pensei foi salvar minha filha e meu netinho, que estava por vir. Foi só isso que eu pensei na hora, salvar minha filha. Tanto é que a gente tentou agarrar alguma coisa, mas a gente viu que não tinha como. A gente escorou na porta, meu esposo escorou na porta e eu coloquei ela em cima da pia, o único lugar que tinha lugar para ela ficar, a gente colocou ela em cima da pia e ficou esperando até a água baixar. O estrago na casa da Lucilene foi grande porque o muro desta escola serviu como uma espécie de contenção, represando a água da chuva. Como o volume foi muito grande, a estrutura ruiu e liberou uma correnteza de água e lama em direção à casa da cabeleireira. Depois da água baixar, é hora de erguer a cabeça e dar a volta por cima. O irmão, o sobrinho e o cunhado da Lucilene ajudam a reerguer o muro e reconstruir a casa da família. Rosemar é vizinha da Lucilene e estava em casa com o filho na hora do alagamento. A água e a lama alcançaram mais de 1 metro de altura. Os prejuízos foram grandes. A gente perdeu praticamente tudo, roupa, tudo, sapato, e o que vir de ajuda para a gente é bem gratificante. Para ajudar as famílias que sofreram com as chuvas, o Fundo Social de Solidariedade de Bauru organiza uma campanha para arrecadar itens que vão desde roupas e calçados até camas e geladeiras. A presidente afirma que a iniciativa é uma forma de mensurar o trabalho realizado pelo fundo, que passa por reorganização administrativa, depois de ficar mais de uma década sob a direção da Secretaria de Bem-Estar Social. Num espaço muito curto de tempo, nós vamos montar um conselho, né, com pessoas que possam nos ajudar nas decisões. E depois que a gente montar esse conselho, vai ser encaminhado uma lista tríplice para o prefeito, para ele nos ajudar a escolher as pessoas que farão parte desse conselho. Nós faremos um regimento interno, mas isso num espaço de tempo, porque agora, por conta das chuvas, a gente montou uma equipe bastante enxuta. A atuação do Fundo de Solidariedade não deve se restringir apenas ao atendimento emergencial. O fundo, ele trabalha com campanhas na época da campanha do agasalho, para estar fazendo a arrecadação de alimentos, de cesta básica para famílias que vivem em estado de vulnerabilidade. Então, para estar trabalhando também com a parte de filantropia. Então, a missão do fundo é uma missão bastante ampla. Hoje, 20 famílias que foram vítimas da tempestade são atendidas pelo fundo. 10 na Vila Ipiranga e outras 10 na favela São Manuel. Caminhões lotados de donativos seguem para ajudar as famílias. Mais que entregar doações, o caminhão que traz os itens arrecadados pelo fundo descarrega a esperança e a oportunidade de um novo começo para quem perdeu tudo na tempestade. Uma atitude que surpreende e faz a diferença na vida de quem precisa. A gente não esperava tanto não, viu? Porque o país passando por todas essas crises, está passando, acontece tudo isso, né? Mas graças a Deus está todo mundo ajudando. Agora eu posso sorrir, tá? Porque antes era só choro, mas eu fiquei muito assim, impressionada, para falar a verdade, impressionada porque a mobilização foi tão grande que está dando tudo certo, graças a Deus. A solidariedade do pessoal tá, e eu agradeço, de todo o meu coração, agradeço a todos que estão ajudando.
A campanha de arrecadação do Fundo de Solidariedade segue até amanhã. Entre os itens de maior necessidade estão alimentos não perecíveis, eletrodomésticos e roupas de cama. Quem puder colaborar pode levar os donativos diretamente à Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Avenida Alfredo Maia, 110, na Vila Falcão. Ou ainda ligar para que a equipe da Prefeitura faça a retirada. O telefone é o 3235-1000. E a chuva de ontem à noite voltou a trazer transtornos para os moradores da Vila Ipiranga. A situação já estava difícil no bairro depois da tempestade de segunda-feira e ontem algumas ruas voltaram a ficar inundadas. Você vê imagens divulgadas pela assessoria de comunicação da Prefeitura. Algumas frentes de trabalho estão na região para recuperar os estragos. O problema é que a cada nova pancada que volta a cair, os serviços precisam ser interrompidos e tem previsão de mais chuva ao longo da noite. As informações no mapa. A frente fria que continua sobre o litoral do estado de São Paulo mantém as condições de instabilidade, com chuva a qualquer hora do dia, pelo menos até esta sexta-feira. Em Bauru estão previstas pancadas de curta duração hoje, durante a noite e amanhã. Neste momento, por conta da chuva durante a tarde, a umidade do ar está em 91%. São registrados ventos de 9 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 21 e 27 graus. Para amanhã, mínima prevista de 20 e máxima de 32 graus. No próximo bloco, Eliseu Ecler, presidente da Indurb, conversa com a gente sobre os serviços de coleta de lixo e transporte público. Ele também comenta quais são os primeiros projetos que pretende realizar à frente da Indurb. Fique ligado, nosso intervalo é bem rápido. Voltamos para dar continuidade à rodada de entrevistas com os gestores municipais e saber quais serão as primeiras ações pensadas para a cidade nesta nova administração. Hoje é a vez de conversarmos com o presidente da Indurb, Eliseu Ecler. Boa noite, Eliseu. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Eliseu, a Prefeitura contratou um plano municipal para remodelagem do sistema urbano da cidade. E algumas medidas, isso no governo anterior, e algumas medidas foram colocadas em prática, como é o caso da reformulação do trajeto de algumas linhas, também do passe único, mas os terminais, que é uma reivindicação antiga da população, não foram construídos. O que você acredita que dessas ações previstas pelo plano vão ser colocadas em prática na sua gestão? Olha bem, as mudanças de curto prazo, elas já foram implantadas. Que era análise assim, se aquela linha, aquele era realmente o trajeto, mais pontos, menos pontos, onde devia parar o ônibus, qual é aquele trajeto que teria andaria menos da sua casa até o primeiro ponto. Então, esse estudo ele já foi feito e implantado, apesar que ele não é estanque, viu? Esse é um estudo diário, porque é uma mobilidade muito grande nisso daí, né? E naquela época, como você citou, o terminal, na realidade, com a integração eletrônica com o bilhete único, ele se tornou obsoleto. Porque antigamente você tinha, até, desculpa a palavra, assim, um curral, Você fechava, porque o ônibus desciam ali os passageiros esperando o outro ônibus. Hoje não tem essa necessidade, porque com o bilhete eletrônico, qualquer lugar que você vai, você tem 1h30 para ir de um ponto ao outro, você não precisa parar em algum lugar, Agora, eu acho que nós poderíamos, dentro desses estudos, dentro de uma colocação, seria os estudos hoje substituindo, seria uma estação de conexão. Isso porque muitos usuários reclamam do calor, da chuva, Seria uma forma de resolver essa situação? Exatamente. A estação de conexão é assim, nós temos linhas que atravessam a cidade. Só que, na realidade, na hora que você chega no centro, certo? Principalmente na Rodrigues Alves, 90% dos usuários descem nessa região. E o ônibus, ele segue, depois do seu ponto final, com 10% daqueles usuários. Então, na realidade, seria você pararia uma secção, Então,
uma estação de conexão num ponto central, onde 90%, mas aí o que seria? Seria o conforto do usuário, exatamente o que você falou, né? Uma cobertura, um banco, um banheiro, por exemplo. Apesar que aqueles 10% que vão ter que descer e pegar uma outra conexão para ir para o ponto final, ele sempre vai reclamar. Mas olhe bem, nós temos que analisar a demanda coletiva, né? Então, a demanda coletiva, 90% é óbvio que... Porque nós temos que analisar também tudo, por exemplo, o custo, né, disso daí. Se 90% descem no centro, eu não preciso todas as linhas seguirem até o seu itinerário final. Então, nessa conexão, esse é o estudo hoje. Temos alguns locais que nós podemos, hoje já estamos estudando para fazer esse tipo de conexão, né? Agora, Eliseu, um outro assunto que também é bastante comentado, foi bastante comentado no último reajuste de tarifa, foi a questão do método de cálculo da tarifa. Existe alguma previsão de mudança dessa metodologia? Olha, segundo a literatura, aquilo que nós lemos, né, 90% das cidades que têm o transporte coletivo, o ônibus, usam o método J-POT, que é lá de trás, tem um método que você calcula com N variáveis, né, para chegar àquele valor. Porque, na realidade, o grande problema é você chegar ao valor inicial. No caso, vamos pegar aqui de Bauru, o último reajuste, ele já não foi pelo J-POT. Então, eu até anotei aqui, o último reajuste nós já tivemos o IPCA, foi aplicado apenas o IPCA. Porque se fosse pelo J-POT, nós íamos ter um problema. Porque você tem uma demanda, só que o que aconteceu? Com a crise econômica, você pega assim, o ano passado, até 8 meses, ele tinha um volume de usuários. Os últimos 4 meses, caiu lá embaixo. Teria que ver um realinhamento. Mas na hora que você pega a média, ok. Então, na hora que você aplicou o IPCA, você pegou a inflação do período e se aplicou. Agora, ainda não há uma metodologia desenvolvida, comprovada, que não seja o método J-POT, principalmente para o valor inicial da passagem. Agora, mudando um pouquinho de assunto e falando do lixo. Todo o lixo que é coletado aqui na cidade de Bauru está indo para Piratininga. Qual é a previsão de construção de um aterro sanitário aqui para a cidade? Olhe bem, a figura aterro sanitária ela já está superada, é proibido isso daí, independente de licenciamento ou não. Nós temos aí o código, né, de resíduos, tal. Até 2020, todos esses aterros terão que ser interditados. É o caso do nosso aqui, né? Eu costumo falar que um aterro sanitário, ele é um filho nos próximos 50 anos. Eu dou um exemplo para você. Nós estamos a estação de Chorume, lá do aterro de Bauru, que hoje não recebe mais lixo, nós retiramos, nesses últimos 2 dias, quase 200 metros cúbicos de chorume. E cada vez que chove, que inunda, aquilo, novamente, a gente fala assim, é um dinheiro que a água leva embora. E qual seria a alternativa, então? A alternativa seria uma estação de tratamento de resíduos sólidos. Como temos em Piracicaba, em algumas cidades, nós temos equipes já visitando isso daí, certo? Porque a estação de resíduos sólidos, você elimina o problema do aterro. Porque o aterro é um negócio e um cuidado terrível para o meio ambiente. E a prefeitura tem condições de fazer um investimento já de imediato? Olhe bem, a ordem, a orientação que eu tenho hoje do prefeito já é para estudos e nós eliminarmos isso daí. É ter realmente essa solução. E provavelmente ainda esse ano, nós vamos ver se o melhor é o que? É uma PPP? É uma concessão, nós vamos achar uma solução para isso daí. Por isso nós temos um grupo de estudos para achar qual é o melhor encaminhamento. É que nem a gente fala assim, olha, mas nós temos hoje quase 25, 28, dependendo do dia, caminhões que fazem os setores, recolhem os resíduos sólidos, principalmente o lixo orgânico, e vai para Piratininga. Isso tem um custo muito alto. Nós temos, além do desgaste do caminhão, nós temos pedágio e o valor que nós pagamos para depositar esse lixo, esse resíduo sólido lá. A ideia é, duas coisas. Ou se faz uma estação de transbordo, que também não é fácil, porque uma estação de transbordo, em que nós temos a área onde é o nosso antigo lá, depósito, né, de resíduos,
ela já é ambientalmente licenciada. E nós temos toda uma estrutura com balança, guarda, porque aquilo é um negócio vivo, nós temos tratores que movimentam aquilo lá. É interessante as pessoas até conhecerem, para saber o problema daquilo lá. Mas na hora que você faz uma estação de transbordo, ela também tem, mas como eu vou depositar ali o lixo, como é comumente falado? Não, ela tem que ser coberta. Se der uma chuva, para onde vai o chorume, esse resíduo? Nós temos que fazer toda uma impermeabilização do local. Temos que contratar um caminhão depois para levar aquele lixo. Então, na realidade, nós temos que fazer um custo-benefício nisso tudo. Uma coisa é certa, o melhor custo-benefício é uma estação de tratamento de resíduos, que você elimina de uma vez por todas. É o que já existe no mundo, né? Tá certo, Eliseu, eu agradeço a sua participação hoje com a gente. Estamos à disposição, outros assuntos, por favor. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Depois do intervalo, você vai conhecer um método que ajuda os pais a fazerem os filhos comerem de tudo. A criança se alimenta sozinha e para se interessar pelos diferentes sabores dos alimentos. E daqui a pouco nós voltamos já já. O cursinho pré-vestibular 1º de maio da Unesp está com inscrições abertas. As informações com o repórter Murilo Barbosa. Neste ano serão disponibilizadas 100 vagas para o período diurno e outras 100 para o período noturno. As inscrições vão até o dia 23 de fevereiro. Eu converso com a Aldine Campos, coordenadora do cursinho, que tem mais informações. Aldine, quem pode se inscrever? Quais são os requisitos para participar do 1º de maio? Tem que ser aluno do 3º ano do ensino médio ou já ter concluído, se for em escola pública ou escola técnica. Pública técnica, que é o CTI ou as ETECs. Se for de escola particular, tem que ter pelo menos 50% de bolsa e não tem limite de idade. E Aldine, como os interessados podem realizar as inscrições? As inscrições serão feitas aqui na Unesp, na sede do 1º de maio, perto da Portaria 2, ou na Cisne Calçados, que é na quadra 2 da Batista de Carvalho. E como vai funcionar a seleção para o cursinho? Tem uma prova no dia 5 de março e a partir dela a gente seleciona os 80 primeiros colocados da escola pública, 15 da escola técnica e 5 da escola particular. E aí a lista vai rodando. Aldine, muito obrigado pelas informações. Quem tiver dúvidas ou precisar de mais informações, pode acionar também o 1º de maio pelo telefone 3103-6000, ramal 6163. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. Quem tem filho sabe o trabalho que é fazer a criança comer direitinho. Aquele momento em que o bebê para de tomar só leite e começa a comer alimentos sólidos pode ser decisivo para que o pequeno tenha prazer em devorar legumes e frutas. E existe um método que a gente vai rever agora chamado BLW, que ajuda os pais nessa transição. A gente foi conhecer e dá gosto de ver como a criança come de tudo. Luca tem 1 ano e 3 meses e caminha pela casa toda. Enquanto brinca, o bebê come uma das frutas de que mais gosta, banana. Depois vem a maçã, que ele também adora. A Larissa, mãe do Luca, diz que o amor do filho pelas frutas vem desde quando era bem pequeno, porque ela e o marido o incentivaram a comer com as mãos. Eles se inspiraram no método chamado BLW, sigla para a expressão em inglês Baby Led Weaning, ou traduzindo, desmame guiado pelo bebê. A ideia é oferecer alimentos sólidos ao bebê já aos 6 meses de idade, em porções e formatos que ele consiga pegar com as mãos e levar à boca sozinho. O objetivo é estimular a criança a reconhecer os vários tipos e texturas dos alimentos e treinar a mastigação. Durante as refeições, Lucas se senta no cadeirão e a Larissa oferece vários tipos de alimentos, como cenoura ralada, brócolis e omelete, tudo sem talheres ou pratos. Desde que o Luca nasceu, eu venho pesquisando sobre muitas questões relacionadas à educação infantil, principalmente porque muita coisa mudou ao longo do tempo, né? Muita coisa foi perdida com a massificação das papinhas, a industrialização. Então, em contato com várias informações, eu comecei a pesquisar. Foi quando eu descobri pela internet esse método BLW, né? Depois eu tive contato com algumas amigas que também praticavam e a gente foi trocando informação, eu fui pesquisando e fui praticando, né? Colocando em prática. Para preparar as refeições de Luca, Larissa conta com a ajuda do marido. Enquanto cozinha, Rafael também oferece alimentos para o Luca. Além de ter cuidado com o tamanho das porções, ele procura sempre preparar refeições saudáveis. Procurar não usar muito óleo, sal, né? Deixar o mais saudável possível e natural também.
Então a gente procura não fritar muitas coisas, usar mais questão dos alimentos no vapor ou cozidos, né? E procurar fazer algo que ele realmente goste, para que ele possa ter essa vontade de realmente comer o alimento que a gente esteja oferecendo para ele, né? E é justamente essa a principal recomendação dessa nutricionista. Adotar o método BLW requer atenção redobrada dos pais e mais tempo na hora de preparar e servir os alimentos. Supervisão dos pais ou de quem está cuidando, avó, babá, né? Porque por mais que você vá oferecer, essa criança, ela vai ter aquele controle todo ali, muitas vezes ela pode vir a engasgar se não tiver um controle ou se o tamanho dos alimentos não forem adequados. Se eu já ofereço esses legumes e frutas desde do 6º mês, o risco de ela rejeitar é muito menor. E outra coisa, o risco da obesidade. Então, se ela já começa com uma alimentação mais saudável, vai reduzir drasticamente o risco da obesidade. A partir dos 6 meses, outro tipo de alimento deve ser introduzido na alimentação dos bebês, além do leite materno. E muitos pais, durante muito tempo, optaram por esse tipo de produto para facilitar essa introdução. Mas os especialistas recomendam: esse tipo de alimento deve ser utilizado apenas em situações emergenciais. A gente vai indicar apenas quando a mãe vai precisar fazer uma viagem longa, fica difícil oferecer uma comidinha fresca e as papinhas são uma saída, mas que seja realmente apenas a exceção, que a mãe se programe até mesmo para as viagens para levar a comidinha da criança de uma maneira diferente, mais elaborada. Outro fator importante no método BLW é tentar fazer as refeições junto com os filhos sempre que possível. As crianças adoram imitar os pais e isso vale também na hora de comer. A metodologia é exatamente essa, de você colocar a criança à mesa, junto da família, e oferecer até mesmo a alimentação da família para ela. Mas a família tem que ter uma alimentação saudável. Eu não posso estar comendo um alimento inadequado e oferecer para esse bebê. E a mãe tem que ter disponibilidade. Então, é um momento da criança. Eu não posso apressar a criança para comer. Ela vai ali descobrir, às vezes leva 1 hora para ela conseguir comer. Então, para as mães que trabalham e é muito corrido, talvez não seja adequado. Mas para mães que ficam em casa ou tem alguém que cuide com atenção, aí sim. Por hoje é só. A gente volta amanhã ao vivo às 6h30. Uma boa noite, até amanhã. Thank you.